A paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus, segundo Reis, capítulo 3. Espero que você também esteja desfrutando da Palavra de Deus. Todos os dias você possa estar lendo uma porção e tendo comunhão, orando ao Senhor e levando essa palavra para outras pessoas. Amém? E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel, em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a estátua de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar a Israel, não se apartou deles. Então veja aqui que outro filho depois de Acasias, agora Jorão, filhos de Acabe, estava reinando no reino do norte, sobre as 10 tribos. E ele também fez o que era mal aos olhos de Deus, mas ele tirou um pouco da idolatria. E o Senhor diz na sua palavra que nós precisamos ser sim, sim, não, não. O que passar disso vem do diabo. Embora ele tenha tido um coração de tirar um pouco da idolatria, ele não foi absoluto. Porque ele continuou nos pecados de Jeroboão, nos 2 bezerros de ouro que tinha lá em Dan e em Betel. Então ele não foi absoluto pelo Senhor. Então, Messa, rei dos Moabitas, era contratador de gado, e pagava ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. Sucedeu, porém, que, morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra Israel, o rei de Israel. Por isso Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. E foi e enviou a Josafá, rei de Judá, dizendo: O rei dos Moabitas se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E ele disse: Subirei e eu serei como tu, o meu povo como o teu povo, e os teus cavalos com os meus cavalos. E ele disse: Por que caminho subiremos? Então ele disse: Pelo caminho do deserto de Edom. E partiu o rei de Israel e o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e o exército, o gado, os seguia, e não tinham água. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou a estes 3 reis para entregar nas mãos dos moabitas. E disse Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Então veja que Elias já tinha sido arrebatado num carro de fogo ao Senhor, e Eliseu ficou aqui para fazer a obra dele. E Eliseu era aquele que cuidava de Elias, derramava água para ele beber e para ele se lavar. E disse Josafá: Está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: Que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: Não, porque o Senhor chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. Então veja que Eliseu estava falando para o rei de Israel para ele consultar suas imagens de escultura, seus ídolos, os ídolos da sua mãe, Baal, Azera, tudo era idolatria. E disse Eliseu: Vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Eu vejo que, na época de Elias, ele sofreu muito com Acabe e Jezabel, os pais desse rei do norte, o rei de Israel. E Eliseu disse que se não fosse por causa de Josafá, que ele não iria nem olhar para a cara dele. Ora, pois, trazei-me um tangedor, e sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor, e disse: Assim diz o Senhor: Fazei neste vale muitas covas,
Porque assim diz o Senhor: não vereis vento e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor, também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. E ferireis todas as cidades fortes e todas as cidades escolhidas, e todas as boas árvores cortareis, e tapareis todas as fontes de água. E danificareis com pedras todos os bons campos. E sucedeu que pela manhã, oferecendo a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Ouvindo, pois, todos os moabitas que os reis tinham subido para pelejarem contra eles, convocaram a todos os que cingiam o cinto, e daí para cima, e puseram-se às fronteiras. E levantando-se de madrugada e saindo o sol sobre as águas, viram os moabitas defronte deles as águas vermelhas como sangue. E disseram: isto é sangue, certamente que os reis se destruíram à espada e mataram um ao outro. Agora, pois, há presa, moabitas. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, os quais fugiram diante deles. E ainda os feriram nas suas terras, ferindo ali também os moabitas. E arrasaram as cidades, e cada um lançou a sua pedra em todos os bons campos, e entulharam e taparam todas as fontes de águas, e cortaram todas as boas árvores, até que só em Kir-Azerate deixaram ficar as pedras, mas os fundeiros a cercaram e a feriram. Mas vendo o rei dos Moabitas que a peleja prevalecia contra ele, tomou consigo 700 homens que arrancavam espada para romper contra o rei de Edom, porém não puderam. Então tomou a seu filho primogênito, que havia de reinar em seu lugar, e ofereceu em holocausto sobre o muro, pelo que houve grande indignação em Israel. Por isso retiraram-se dele e voltaram-se para a sua terra. Veja aqui que Josafá, que era rei do sul, ele já tinha sido envergonhado junto com Acabe numa guerra. Ele não consultou o Senhor para ir naquela guerra. Depois o filho dele quis fazer aliança para ir lá nos navios, e ele não quis mais aliança com a descendência de Acabe. Mas agora aqui, com esse rei Jorão, ele foi para a guerra, junto com Edom. E quem eram os inimigos nessa guerra? Eram os moabitas. Quem era Moabe? Moabe é filho de Moabe e Amon, são filhos de Ló com as suas filhas. E Deus tinha amaldiçoado os moabitas por causa do pecado de incesto, onde as suas filhas tiveram filhos com o próprio pai, com Ló. Então Deus permitiu essa guerra ser prevalecente contra os moabitas por causa dos pecados que dos seus pais tinham feito. O Senhor diz lá na palavra que ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Então veja que aqui o Senhor estava entregando os moabitas. E os moabitas, um povo que já era amaldiçoado pelo Senhor por causa desses pecados de incesto, de fornicação, eles se levantaram contra Israel e contra Judá. E aqui Judá e Israel, que é o reino do sul e o reino do norte, se uniram com Edom, para não deixar o Moabe prevalecer. E veja que Deus aqui mandou água para eles, escorrendo água por sobre a face da terra, onde não chovia, e a água veio vermelha porque estava misturado com terra, e isso confundiu os moabitas, que disseram que aquilo era sangue. Não era sangue, era terra vermelha com água misturado. Então veja que a mesma água que Deus usou para matar a sede do reino do norte, do reino do sul e do Edom nos acampamentos que não tinha água, Deus usou para confundir os moabitas e fazer com que eles se levantassem e viessem a lutar contra o reino do norte, o reino do sul e contra Edom. E aí eles morreram na guerra, perderam a guerra. Então veja que o Senhor Deus Todo-Poderoso também ele é chamado o Senhor dos Exércitos. Ele é o capitão dos exércitos. Ele é o grande general de todos os exércitos que existem no universo. E nas mãos dele está a vitória de todas as guerras.
E o Senhor, hoje nós precisamos saber em que guerra Ele está, com quem Ele está, qual que é o seu projeto, para nós não sermos frustrados. Aqui nós vimos que o Senhor estava defendendo Israel. Mesmo que todo Israel ainda estava em pecado, de idolatria, de feitiçaria, de alianças com aqueles que não honravam o Senhor, em Israel ainda tinha um nome de Deus a ser zelado. E nós vamos ver que todo o reino do norte foi entregue nas mãos do inimigo e foram destruídos, porque a cólera da ira de Deus se derramou sobre eles, porque a sua iniquidade chegou no limite que Deus não suportava mais. Então aqui nesse percurso que estamos vendo no livro de 2 Reis, nós ainda estamos deparando com a misericórdia de Deus. Mesmo o povo em pecado, de idolatria, o Senhor ainda dava vitória para eles. Por quê? Porque ele estava zelando pelo seu próprio nome. O que é Israel? Israel é o nome que o Senhor trocou de Jacó. Agora você não vai se chamar mais Jacó, você vai se chamar Israel. Então veja que Deus colocou o nome dele em Jacó e fez uma aliança. E mesmo que os seus descendentes viviam nessa situação, Deus ainda usava de misericórdia, não porque eles mereciam, porque o desejo de Deus era exterminá-los, mas por causa da aliança que ele fez com Abraão, Isaque e Jacó. Deus ainda preservava a descendência deles, mesmo nessa situação caída. E hoje não é diferente. Esse povo aqui foi exterminado. O final deles do Reino do Sul, porque o Reino do Norte foi exterminado, foi para a Babilônia, 70 anos de cativeiro. Isso aconteceu mais ou menos 500 anos antes de Jesus nascer, antes de Cristo. E nós já estamos a 2.500 anos depois de Cristo. E eles voltaram do cativeiro, se tornaram escravos dos romanos. No ano 70 depois de Cristo foram destruídos novamente. E agora em 1948, esses mesmos judeus voltaram a ser nação. E estão lá na terra prometida. E ainda no meio dos israelitas há muitas pessoas incrédulas, pessoas ateus, pessoas feiticeiros, pessoas envolvidas com espiritismo, com idolatria. Mas em toda a terra Deus tem um remanescente, tanto daqueles que são a igreja, o corpo de Cristo, como dos judeus. Um pequeno remanescente há. E por causa desse remanescente, Deus preserva a sua aliança. E Deus vai voltar a tratar com o judeu terreno. Está pertinho de começar a última semana do livro de Daniel. E hoje também Deus, ele trata com a igreja, edificando a igreja. Porque quando ele veio e ele esteve como homem no meio dos apóstolos, ele disse: eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. E esse remanescente da igreja, do corpo de Cristo, são aqueles que seguem ele dentro de si, a unção interior. São aqueles que não seguem sistemas religiosos, sistemas políticos. São aqueles que seguem o Cordeiro por onde quer que vá. Aqui nós vemos os reis fazendo aliança entre si. Josafá fazendo aliança com Jorão, com Edom. Mas o Senhor, ele não quer que nós façamos alianças com nada que não seja ele mesmo. E isso é a edificação da igreja. Quando você vê todas as pessoas que têm a vida do Senhor como corpo de Cristo e o serve, sem se envolver com religião. Deus não quer as denominações, a divisão no meio do povo de Deus. Deus não quer o sistema religioso. Deus não quer que as pessoas sigam homens que se declaram líderes no meio do povo. Homens que têm interesses financeiros, interesse nas almas das pessoas, no status de ter não sei quantas pessoas seguindo ele. Hoje o Senhor está procurando esse remanescente que vai trazê-lo de volta, que vai ser um testemunho do corpo de Cristo na face da terra. Deus está procurando o remanescente do povo de Israel que não vai adorar o anticristo, mesmo em face da morte, e serão preservados na grande tribulação e crerão no Senhor Jesus no último dia, quando ele vai colocar os seus pés no Monte das Oliveiras e lá no mar Mediterrâneo. E todo o Israel contemplará aquele que eles pregaram na cruz. Será uma volta nessa dimensão, como filho de Deus, não como filho do homem.
que o Senhor possa nos incluir nesse remanescente. Que hoje nós não façamos aliança com nada, além do próprio Deus e da sua palavra e da sua vontade. Amém? Senhor Jesus, hoje toda a terra está cambaleando. Toda a terra está se tornando uma Sodoma e Gomorra. E o Senhor está tocando as suas trombetas, nos chamando, Senhor, para a edificação da igreja. Chamando, Senhor, os israelitas, um remanescente que não vai adorar o anticristo. Senhor, nos ajuda a ouvir a tua voz, a ouvir o toque das tuas trombetas de prata. Senhor Jesus, a redenção está próximo, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a andar por esse caminho. É isso que nós te pedimos. Amém. Peça para o Senhor abrir os seus olhos para você fazer parte do remanescente. Amém? Que Deus nos abençoe.